Sabe quando a gente pensa num sistema solar? A gente tem uma imagem na cabeça, né? Um lugar que a gente acha que conhece bem. Mas e se eu te dissesse que a forma como tudo funciona por lá, como ele é governado, não é nada do que a gente imagina? Vem comigo que você vai conhecer o verdadeiro poder que comanda o nosso... Sabe quando a gente pensa num sistema solar? A gente tem uma imagem na cabeça, né? Um lugar que a gente acha que conhece bem. Mas e se eu te dissesse que a forma como tudo funciona por lá, como ele é governado, não é nada do que a gente imagina? Vem comigo que você vai conhecer o verdadeiro poder que comanda o nosso lar. Para começar, pensa um pouco comigo. O sistema solar é tipo uma democracia? Parece que sim, né? A gente aprende sobre todos aqueles planetas, cada um importante, cada um diferente. Tem o gigante Júpiter, tem Saturno com seus anéis, tem a nossa Terra cheia de vida. Parece um sistema justo, equilibrado, onde todo mundo tem sua voz. Pois é, só que essa ideia está completamente furada. O nosso sistema solar não tem nada de democrático. Na verdade, ele é uma monarquia. E não é qualquer monarquia, não. É uma monarquia absolutista, com um rei de poder tão imenso que a gente mal consegue conceber. E o rei desse sistema todo, como você já deve imaginar, é o nosso Sol. E o poder dele não vem de nenhum direito divino, de nenhuma coroa. Vem de um único número. Uma estatística que, sozinha, explica absolutamente tudo. 99,86%. É isso. Essa é a porcentagem de toda a massa de tudo que existe no nosso sistema solar que está concentrada no Sol. Pare e pensa um pouquinho nesse número. Não é tipo 70% ou 90%, é quase tudo. 99,86%. Olha só esse gráfico. O que ele está dizendo é que o Sol não é só a coisa mais importante do sistema. Na prática, o Sol é o sistema solar. E todo o resto, planetas, luas, cometas, asteroides, tudo isso junto, é só essa lasquinha, esse farelo de 0,14%. É basicamente poeira cósmica gerando em volta do rei. E a parte mais maluca é quando a gente dá um zoom nessas migalhas. Dentro daquele restinho de 0,14%, a maior parte ainda pertence a Júpiter. E a Terra? O nosso planeta? O nosso mundo? Nós somos tipo a poeira da poeira. A nossa massa é tão insignificante que nem aparece direito na balança. Pra gente ter uma ideia que dá pra sentir na pele, imagina assim. Se o Sol fosse uma pessoa pesando 100 quilos, sabe quanto pesaria o planeta Terra inteiro? O mesmo que um cílio dessa pessoa. Um único cílio. Essa é a nossa real dimensão física nesse reino. Tá, mas como é que essa monarquia surgiu? Essa dominação toda não foi por acaso. Na verdade, ela é a razão de tudo existir como existe. Para entender, a gente precisa voltar no tempo, muito tempo, tipo 4,6 bilhões de anos atrás. No começo, era só uma nuvem imensa e gelada de gás e poeira. Aí, alguma coisa, talvez a explosão de uma estrela por perto, deu um empurrãozinho. A gravidade fez o resto. Como água escorrendo pelo ralo, quase todo o material, aqueles 99,86%, foi sugado para o centro. Ficou cada vez mais denso, mais quente, até que a pressão ficou tão absurda, mas tão absurda, que os átomos começaram a se fundir. E bum, o Sol nasceu. E a gente? E a Terra? Marte? Vênus? Bem, nós somos o que sobrou. Aquele disquinho de 0,14% de poeira que não caiu no centro ficou girando em volta do jovem rei. É isso mesmo. Nós somos feitos, literalmente, dos restos do banquete, das migalhas que o Sol não conseguiu devorar. E como todo bom monarca absolutista, o Sol impõe as suas leis. Não são leis escritas em papel, claro. Elas estão gravadas no próprio tecido do espaço. E todas elas vêm da mesma fonte, da sua massa esmagadora. Basicamente, o reinado do Sol se resume a 3 leis fundamentais. Todas elas são uma consequência direta daquela massa toda. Ele é a nossa âncora, a nossa fornalha e o nosso escudo. Primeiro, a âncora. É a massa gigantesca do Sol que deforma o espaço-tempo ao redor dele, criando um poço gravitacional tão fundo que a gente não tem outra escolha a não ser ficar girando em volta. É uma dança eterna. Se o Sol sumisse agora, a Terra sairia voando em linha reta, direto para a escuridão. Segundo, a fornalha.
É só porque aqueles 99,86% de matéria se juntaram que a pressão ficou grande o suficiente para começar e manter a fusão nuclear. Sem essa massa toda não teria luz, não teria calor. Toda a energia que sustenta a vida na Terra vem dessa fornalha, um presente direto da massa do nosso rei. E terceiro, o escudo. O poder do Sol é tanto que ele emite um vento constante de partículas. Esse vento infla uma bolha magnética gigantesca, a heliosfera, que envolve todo o sistema solar. A gente vive dentro dessa bolha, desse casulo invisível, que nos protege da radiação perigosa que vem do espaço profundo. Mais um serviço do monarca. E não se engane, esse rei pode ser bem violento. A superfície dele borbulha com células de plasma que são do tamanho da França. As erupções solares liberam energia de milhões de bombas atômicas de uma vez. E aquelas manchinhas escuras que a gente vê às vezes? Muitas delas são maiores que o nosso planeta inteiro. Essa é a escala do poder dele. Entender esse poder todo, essa dominação absoluta, coloca a gente no nosso devido lugar, né? Somos súditos, poeira, um cílio na imensidão do reino do Sol. E no entanto, essa mesma poeira, esse restinho do banquete, desenvolveu algo que nem o próprio rei tem: consciência. E aqui que a história fica realmente incrível. É o grande paradoxo da nossa existência. Em termos de matéria, de massa, a gente é nada. Poeira da poeira. Mas de algum jeito, essa poeira acordou. Nós somos a parte do universo que consegue olhar para o seu rei, entender de onde ele veio, como ele governa e qual é a nossa própria história. Talvez a grande ironia cósmica seja essa. Quase toda a matéria daqui teve que se juntar num lugar só, se tornar uma coisa só, para que uma pequena, preciosa, quase insignificante fração de nada pudesse se tornar para nós absolutamente tudo. Então, da próxima vez que você sair de casa e sentir o calor do sol no rosto, lembra dessa história. Você não está só sentindo os raios de uma estrela qualquer. Você está sentindo o poder da gravidade do seu rei, a energia da sua fornalha, o sopro de vida que te mantém aqui. A pergunta que fica é: sentir o sol no rosto vai ser a mesma coisa para você a partir de agora? Hoje eu quero te convidar para uma viagem na imaginação, uma das ideias mais malucas e ao mesmo tempo mais incríveis que a astronomia pode nos dar. É uma brincadeira com o que a gente acha que sabe, com tamanho, com peso, com a nossa intuição. Bora lá? Pensa só comigo. E se a gente pudesse criar um oceano? Mas um oceano gigante, do tamanho do universo. Uma banheira cósmica mesmo. E aí, a gente fosse lá, pegasse Saturno com todo cuidado, um planeta mas tão grande que dá para encaixar mais de 760 planetas Terra dentro dele, e ploft, colocasse ele nessa água. E aí, o que você acha que iria acontecer? O mais lógico, o que a nossa cabeça diz na hora é: ia afundar que nem uma pedra, óbvio, certo? Então, não. É exatamente o contrário. E essa resposta simplesmente quebra a nossa lógica. A Terra, o nosso planeta, com certeza iria direto para o fundo. Mas Saturno, esse colosso do sistema solar, ele não ia afundar. Ele ficaria ali, boiando, tranquilo, majestoso. E a grande pergunta que fica é: como? Como é que isso é possível? Então, para desvendar esse mistério todo, a gente não precisa de nenhuma fórmula super complexa, viu? Na verdade, a resposta está num conceito bem simples, que todo mundo aqui já viu na escola. É ele que explica por que um planeta gigante desses age de um jeito que a gente nunca esperaria. A palavra-chave aqui é densidade. É bem fácil de entender, olha só. Pensa num pedaço de madeira. Você joga na água, ele boia, certo? Agora uma pedra, afunda na hora. Isso acontece porque a madeira é menos densa que a água e a pedra é mais densa. A gente usa a água como o nosso padrão, o nosso número 1. E olha só, esse gráfico aqui deixa tudo claríssimo. Dá uma olhada na Terra ali na direita. A densidade dela é 5,5, ou seja, muito mais densa que a água. Agora, olha para Saturno, na esquerda. A barrinha dele nem encosta na marca da água. Ele é, incrivelmente fofinho em termos de densidade. E aqui está o número que resolve tudo. A densidade média de Saturno é de só 0,687 gramas por centímetro cúbico. Isso não é só uma forma de dizer, é um número real, é fato científico. Oficialmente, Saturno é menos denso que a água que a gente bebe. Tá, mas por que ele é tão leve, mesmo sendo tão gigante? A resposta está no que ele é feito. Saturno não é uma bolona de pedra e metal que nem a Terra.
Ele é outra coisa completamente diferente. O ponto principal é do que ele é feito. Saturno é basicamente uma bola imensa dos dois elementos mais leves que existem no universo. Tipo, 96% dele é hidrogênio, o resto é na maioria hélio. Então, em vez de pensar nele como uma rocha, pensa nele como um balão cósmico, um balão gigante, gigante mesmo. Para a gente entender de verdade o que isso significa na prática, a gente precisa ir fundo, literalmente. Só que em Saturno não tem uma superfície para a gente pisar. Então, vamos embarcar numa viagem imaginária, mergulhando para dentro desse gigante gasoso. A primeira coisa que a gente ia sentir ao mergulhar na atmosfera dele? Vento. Mas não é qualquer ventinho não, são ventos absurdos. Lá no Equador, eles chegam a 1.800 km por hora. Essa ventania toda que cria aquelas faixas coloridas e lindas que a gente vê nas fotos. Ok, continuando a nossa descida. E lembra, não tem chão para pousar. Primeiro, a gente passa por nuvens de amônia congelada. Mais para baixo, a pressão fica mas tão intensa, que o gás vira líquido. A gente estaria num oceano de hidrogênio líquido. E não para por aí. A pressão continua aumentando, esmagando tudo e cria uma coisa muito bizarra. Hidrogênio metálico, que é o que gera o campo magnético do planeta. E lá no fundo, no centro de tudo, os cientistas acreditam que tem um núcleo pequeno de rocha e gelo. Foi a sementinha que começou tudo isso. Beleza? Agora vamos sair desse centro super denso e voltar para fora para olhar o que talvez seja a característica mais famosa de Saturno, a sua joia da coroa, os anéis. Quando a gente olha de longe, parece uma coisa sólida, né? Um disco. Mas se você chegasse perto, veria que são bilhões e bilhões de pedacinhos de gelo. E o mais chocante sobre eles está nessa frase aqui que é perfeita. Em escala cósmica, eles são mais finos que uma lâmina de barbear. E os números são de cair o queixo. Sério, de uma ponta a outra, os anéis se estendem por mais de 280 mil quilômetros. É uma distância gigantesca, mas a espessura média deles é de só uns 20 metros. Imagina isso, é uma folha de papel gigante. Uma estrutura delicada que parece impossível de existir. Então, como é que uma coisa tão frágil assim não se desfaz? A resposta está em pequenas luas, que ficam ali, orbitando junto dos anéis. A gente chama elas de luas pastoras. A gravidade delas funciona como um pastor mesmo, organizando o rebanho de partículas de gelo, mantendo as bordas dos anéis bem definidas e criando aquelas divisões que a gente vê. E a beleza não para no planeta nem nos anéis, viu? Saturno é o centro de um sistema solar em miniatura. Ele tem mais de 140 luas confirmadas e cada uma delas é um mundo completamente diferente e fascinante. Tem Titã, por exemplo. Esse lugar é único no sistema solar. É a única lua que tem uma atmosfera densa, cheia de nuvens. E lá tem rios, lagos, mares, só que não de água, é tudo de metano líquido. É tipo uma versão da Terra, só que muito mais fria e bizarra. E aí tem Encélado, uma bolinha de gelo pequena, que fica soltando jatos gigantes de vapor de água para o espaço. Esses geysers são a prova de que, embaixo daquela casca de gelo, existe um oceano global de água líquida. E é por isso que Encélado é um dos lugares mais promissores para a gente procurar por vida fora da Terra. Então, no fim das contas, essa ideia de Saturno boiando é muito mais que só uma curiosidade legal. É, como diz aqui, uma ferramenta poderosa para a nossa imaginação. Ela obriga a gente a jogar fora as nossas ideias prontas do que um planeta tem que ser e mostra que as leis da física conseguem criar coisas muito mais estranhas e maravilhosas do que a nossa ficção. Por isso, da próxima vez que você olhar uma foto de Saturno, não veja só um planeta com anéis. Pense nele como ele realmente é. Uma esfera gigante e delicada de gás. Tão leve, mas tão leve que poderia boiar. Um gigante que flutua. E essa imagem, essa ideia, é talvez uma das poesias mais lindas que a ciência já nos deu. Fica a pergunta, né? Que outras poesias incríveis como essa o universo ainda guarda pra gente descobrir? Olá e bem-vindos. Pensa comigo, qual é a coisa mais constante que a gente tem no céu? Aquela presença que ditou calendários, inspirou poetas, caramba, marcou o ritmo das nossas noites. Sim, a Lua. Ela parece o símbolo da permanência, né? Sempre ali, naquela dança silenciosa e, a gente pensa, eterna. Mas, e se não for bem assim? Pois é, e se eu te dissesse que essa dança não é para sempre?
que a nossa parceira mais fiel está, na verdade, se despedindo de nós? Porque é exatamente isso que está rolando. É uma despedida, assim, super lenta, quase impossível de notar no dia a dia, mas ela não para. É implacável. E a gente sabe a velocidade exata dessa fuga. Sabe por quê? Porque a gente mediu. A cada ano que passa, a Lua se afasta 3,8 centímetros da gente. 3,8 centímetros não é nada, né? É mais ou menos a velocidade com que a sua unha cresce. Mas, na escala do universo, que não conta o tempo em anos, mas em eras, esses meros centímetros, eles mudam absolutamente tudo. Beleza, então vamos mergulhar nesse adeus cósmico. A pergunta de $1 milhão é: por quê? Por que a Lua está indo embora? A resposta, cara, é uma das coisas mais bonitas e elegantes da física do universo. Tudo se resume a uma dança. Uma dança da gravidade que a gente vê todo santo dia aqui na Terra, nos nossos oceanos, as marés. É tipo um cabo de guerra cósmico, invisível, acontecendo agora mesmo, a cada segundo. A parte básica é super simples, você vai ver. A gravidade da Lua puxa a água dos nossos oceanos, né? Isso cria tipo um calombo de água, a maré alta do lado da Terra que está virado para ela. E o mais legal é que, para manter tudo em equilíbrio, um outro calombo igualzinho se forma do outro lado do planeta. Mas aqui vem o pulo do gato. A Terra gira bem mais rápido que a Lua dá a volta na gente. Pensa só, um dia tem 24 horas, mas a Lua leva uns 27 dias para completar a órbita dela. Por causa disso, a rotação da Terra acaba arrastando aquele calombo da água um pouquinho para frente da Lua. E aí, o que acontece? Essa massa de água, que está ali na frente, tem sua própria gravidade e ela acaba puxando a Lua, dando um empurrãozinho nela o tempo todo. É que nem empurrar alguém num balanço. Se você empurra na hora certa, a pessoa vai cada vez mais alto. No espaço, ir mais alto significa ir para uma órbita mais longe. E aí entra o bom e velho Newton, né? Terceira lei. Toda ação tem uma reação igual e contrária. Então, enquanto a Terra está empurrando a Lua para longe através da maré, a Lua está puxando essa maré de volta. E esse puxão funciona como um freio, bem sutil, na rotação do nosso planeta. O resultado final dessa briga, a Lua vai se afastando e os nossos dias vão ficando, pouquinho a pouquinho, mais longos. Tá, mas como a gente sabe disso com tanta certeza? Isso não é só um cálculo maluco. Não, a resposta está lá na Lua, literalmente. Os astronautas das missões Apollo deixaram os espelhos especiais na superfície. Desde então, a gente aqui na Terra fica atirando raios laser nesses espelhos e medindo o tempo que a luz leva para ir e voltar. A precisão é absurda, na casa dos milímetros. E a conta não fecha de outro jeito. São 3,8 centímetros por ano. Ou seja, isso aqui não é teoria, não é achismo, é uma observação direta. O mais legal de saber disso é que nos dá uma máquina do tempo. Pensa bem, se a gente sabe que a Lua está se afastando e que os dias estão ficando mais longos, a gente pode simplesmente rebobinar a fita, voltar no tempo para entender como era o começo de tudo. E quando a gente faz isso, os números são malucos. Se a gente volta para a época dos dinossauros, por exemplo, o dia na Terra tinha umas 23 horas. Se a gente for bem mais para trás, tipo 1,4 bilhão de anos, o dia durava só 19 horas. E lá no comecinho de tudo, logo depois que a Lua nasceu, a Terra girava tão rápido, mas tão rápido, que um dia inteiro passava em 5 ou 6 horas. Imagina só. Isso nos leva direto para a certidão de nascimento da Lua. A teoria que a maioria dos cientistas acredita hoje é cinematográfica. É a hipótese do grande impacto. Tenta imaginar a cena. A Terra, bem novinha, um bebê de planeta. E, pá, um outro planeta, do tamanho de Marte, que a gente apelidou de Theia, bate de frente com a gente. A colisão foi tão brutal que lançou uma nuvem de rocha derretida e vaporizada para a órbita. E foi dessa nuvem de destroços que a nossa Lua se formou. Ela é, literalmente, filha da Terra, nascida do maior impacto da nossa história. E o cenário naquela época era coisa de outro mundo. Logo que nasceu, a Lua estava umas 20 vezes mais perto do que está hoje. Tenta visualizar isso. Você olha para o céu e vê uma Lua gigante, monstruosa, ocupando um pedaço enorme da sua visão. Com dias de só 5 horas e essa Lua colada na gente, as marés não eram ondinhas, eram tsunamis globais de centenas de metros de altura varrendo o planeta sem parar. E aqui vem a parte mais louca. Muitos cientistas acham que foram justamente essas marés violentas que funcionaram como uma batedeira cósmica, misturando o caldo primordial do planeta, sabe? E talvez, só talvez, ajudando a dar um empurrãozinho que faltava para o surgimento da vida. Ok, viajamos para o passado. Agora vamos fazer o contrário. Vamos acelerar o relógio para o futuro.
um futuro bem distante. Porque essa despedida lenta da Lua vai ter uma consequência, que é ao mesmo tempo poética e meio triste. O fim de um dos maiores espetáculos da natureza. Sabe por que a gente tem eclipses solares totais, aqueles perfeitos? É por causa de uma coincidência cósmica, que é simplesmente linda. Pensa comigo, o Sol é umas 400 vezes maior que a Lua, mas por um acaso incrível, ele também está umas 400 vezes mais longe da gente. Essa proporção, 400 para 1, faz com que, aqui do nosso quintal, eles pareçam ter exatamente o mesmo tamanho no céu. É uma sorte cósmica absurda. Essa geometria perfeita que permite que o disquinho da Lua cubra o disco do Sol com uma precisão que, sério, arrepia. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós, hoje, agora, estamos vivendo na era de ouro dos eclipses totais. É um privilégio cósmico, mas, como tudo que é bom, é um privilégio que tem data para acabar. Porque, a cada centímetro que a Lua se afasta, ela vai ficando um tiquinho menor no nosso céu. Então a pergunta é óbvia: o que vai acontecer quando essa coincidência perfeita, essa geometria linda, finalmente se quebrar? A resposta é um pouco melancólica. Em mais ou menos 600 milhões de anos, a Lua vai parecer tão pequena no céu que não vai mais conseguir cobrir o Sol por inteiro. A partir desse dia, nunca mais vai existir um eclipse solar total na Terra. Acabou. Eles vão se virar lenda. Uma história que talvez alguma civilização do futuro, se houver uma, vai ler em arquivos digitais, tentando imaginar como era incrível viver na nossa época. No final das contas, a história da Terra e da Lua é uma das sagas mais incríveis que a ciência pode contar. É uma história que começa com um nascimento violento, passa por uma juventude turbulenta e agora está entrando numa velhice de distanciamento lento. E essa história nos conecta com algo muito maior, o tempo profundo do universo. E aí que a gente volta para aquele número do começo. Aqueles 3,8 centímetros por ano, eles não são só uma medida. Eles são o tic-tac de um relógio cósmico. E cada tic-tac nos lembra de uma verdade universal. Nada, absolutamente nada é para sempre. Até as danças mais perfeitas do universo, um dia mudam de ritmo. Então, da próxima vez que você olhar para cima numa noite clara, não veja a Lua só como uma bola de rocha flutuando lá. Lembre-se que ela é nossa companheira de viagem, nossa filha, nascida de uma colisão, a parteira que talvez tenha ajudado a vida a começar aqui. Lembre-se dessa jornada silenciosa de despedida que ela está fazendo. E, mais do que tudo, valorize o fato de que a gente está vivo no exato momento cósmico para ver essa dança em sua forma mais perfeita. Uma beleza que, como todas as coisas boas, um dia vai passar. A gente olha para o céu e pensa no nosso Sol, né? Soberano, absoluto, o rei solitário do nosso cantinho no universo. Mas e se eu te disser que essa história de solidão talvez seja só uma parte da verdade? Vamos mergulhar num mistério cósmico que pode mudar tudo o que você pensa que sabe sobre a nossa casa. Pois é. E se essa solidão toda do Sol for, na verdade, algo recente? Pensa comigo. E se, lá no comecinho de tudo, a Terra fosse um mundo banhado não por uma, mas por duas luzes? Parece roteiro de filme, tipo Star Wars, eu sei. Mas a ciência por trás disso é fascinante. Porque, olha que curioso, o nosso Sol ser uma estrela solitária é, na verdade, a exceção, não a regra. Quando a gente espia a Via Láctea, a gente vê que mais da metade de todas as estrelas por aí vivem em pares, ou até em grupos maiores. É como se a maioria nascesse com um irmão gêmeo, sabe? E o nosso Sol? Bom, ele parece ter sido criado como filho único. Mas, será que sempre foi assim? E essa pergunta nos leva direto para o primeiro suspeito desse nosso mistério. Uma estrela com um nome que, convenhamos, dá até um arrepio. Nêmesis. A ideia dela não surgiu olhando para o céu, não, mas sim olhando para baixo, para um padrão de destruição encontrado aqui mesmo nos fósseis da Terra. Lá nos anos 80, dois cientistas, o Haupt e o Sepkoski, perceberam uma coisa bem esquisita. As grandes extinções em massa na Terra não pareciam acontecer ao acaso. Tinha um ritmo, quase um relógio, uma batida macabra que se repetia a cada 26 a 30 milhões de anos. O que é que poderia causar uma catástrofe com hora marcada numa escala de tempo tão gigantesca? A resposta só podia ser astronômica. E foi assim que nasceu a hipótese de Nêmesis. A teoria era a seguinte: nosso Sol teria uma companheira secreta, e o nome dela, claro, veio da deusa grega da vingança. Essa estrela estaria numa órbita imensa,
demorando exatamente o tempo certo para fechar o ciclo das extinções aqui na Terra. Faz sentido, né? Tá, mas como é que essa estrela da morte faria o serviço sujo? Imagina a cena. A cada passagem, a gravidade de Nêmesis daria um solavanco na nuvem de Oort, que é essa casca gigantesca de cometas congelados que fica lá nos confins do sistema solar. Esse empurrão mandaria uma verdadeira chuva de cometas para dentro, na nossa direção. E com tanto projétil voando por aí, a chance de um deles acertar a Terra aumentava e muito. E quem seria essa Nêmesis? Bom, os principais candidatos eram ou uma anã vermelha, que é o tipo mais comum de estrela, mas bem fraquinha, ou uma anã marrom, que é tipo uma estrela que não deu certo, sabe? Quase não brilha. Os dois tipos seriam perfeitos para se esconder, porque são muito, mas muito difíceis de detectar de longe. E aqui vem a grande virada na história. Os astrônomos procuraram. Eles passaram anos varrendo o céu com os telescópios mais potentes, como o WISE da NASA. E o resultado? Nada. Absolutamente nada. As buscas mais modernas praticamente descartaram a chance de existir uma companheira como Nêmesis naquela órbita. A assassina cósmica simplesmente sumiu. Ou nunca esteve lá. Mas a história não acaba aqui, não. A ausência de Nêmesis abriu a porta para uma outra teoria. Uma teoria talvez menos sinistra, mas olha, muito mais provável. E se o nosso Sol nunca teve uma companheira assassina, mas sim um irmão gêmeo que se perdeu há muito, muito tempo? É que as estrelas não nascem sozinhas, sabe? Elas se formam em aglomerados gigantes, verdadeiros berçários estelares. É como uma grande maternidade cósmica. E lá, muitos bebês nascem em pares. Então é super provável que o nosso Sol tenha se formado junto com um gêmeo. Mas o caos gravitacional desse berçário acabou separando os dois. Agora, vamos fazer um exercício de imaginação. Para um pouquinho e pensa. Como teria sido a Terra lá no início se esse irmão do Sol nunca tivesse ido embora? Como seria crescer num mundo com 2 sóis no céu? A noite, como a gente conhece, simplesmente não existiria. O céu viveria num estado de crepúsculo eterno. Quando um sol se pusesse, o outro poderia estar nascendo. Um brilho constante, provavelmente avermelhado, que teria moldado a vida de um jeito que a gente mal consegue conceber. E olha que visual incrível! Nos momentos com os 2 sóis no céu, tudo teria 2 sombras. Uma sombra nítida e escura do nosso Sol amarelo que a gente conhece e outra sombra mais longa, mais fraca, meio avermelhada do seu companheiro distante. Seria um mundo de luz e sombras duplicadas. Ok, vamos voltar da viagem. De volta à investigação. Esse divórcio cósmico, essa separação, deixou alguma marca? Alguma cicatriz gravada na arquitetura do nosso sistema solar? Os astrônomos acham que sim, e as pistas são bem convincentes. A evidência número 1 chama-se Sedna. É um planeta anão com uma órbita que é uma das coisas mais bizarras que a gente já viu. Leva mais de 11 mil anos para dar uma única volta em torno do Sol. Essa órbita gigante, toda esticada, não faz o menor sentido só com a gravidade dos planetas que a gente conhece. Alguma coisa deve ter jogado Sedna para lá. E a passagem de uma estrela irmã no momento em que ela foi embora seria a explicação perfeita. E não é só Sedna. Tem mais pistas. O cinturão de Kuiper, aquele anel de rochas de gelo depois de Netuno, parece ter uma borda muito reta, muito abrupta. É como se alguma coisa tivesse passado por ali e podado o sistema, limpando tudo gravitacionalmente. Uma estrela de passagem faria exatamente isso. Então, a gente chega no debate de hoje. Basicamente, existem 2 grandes teorias competindo para explicar essas esquisitices todas lá fora. Foi um fantasma estelar? Um irmão perdido que passou e deixou essas cicatrizes para trás? Ou será que é o famoso Planeta 9? Um planeta gigante e ainda não visto que continua lá, quietinho, esculpindo as órbitas desses mundos distantes. No fim das contas, a gente fica com esse quebra-cabeça incrível. A ideia da Nêmesis assassina pode ter perdido força, mas a chance do nosso Sol ter nascido com um irmão é muito, muito real. E isso nos deixa com uma última pergunta, né? Será que em algum lugar, vagando pela galáxia, esse nosso irmão perdido continua sua jornada solitária? Um eco distante de um tempo em que o nosso pequeno planeta azul era banhado pela luz de 2 sóis? A busca, com certeza, continua. Oi pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai dar um pulo no nosso vizinho planetário mais próximo.
Um mundo que por muito tempo a gente chamou de irmão gêmeo da Terra. E faz sentido, né? Ele tem quase o mesmo tamanho, a mesma massa, a mesma gravidade que o nosso planeta. A gente olhava para ele e via beleza. Batizamos com o nome da deusa romana do amor, Vênus. E quando você olha para o céu, ele tá lá. O ponto mais brilhante, a famosa estrela da manhã ou estrela d'alva. Parece até um convite de tão bonito que é. Só que tem um problema. Essa imagem toda de beleza, de semelhança, é talvez a maior mentira de todo o sistema solar. Porque, sabe, por trás daquelas nuvens, Vênus é um verdadeiro inferno. Um mundo escaldante, com uma pressão que te esmagaria na hora. Então vamos deixar uma coisa bem clara. Vênus não é a nossa gêmea boazinha. É, na verdade, a nossa gêmea do mal. E o mais bizarro de Vênus, o que realmente define o quão estranho ele é, não é nem o calor absurdo ou a pressão esmagadora. É a relação que esse planeta tem com o tempo. É algo completamente distorcido. Ok, se prepara para essa. Um único dia em Vênus dura mais do que um ano inteiro em Vênus. Eu vou repetir porque soa como um trava-línguas, né? Um dia é maior que um ano. Parece que não faz sentido nenhum, mas é a mais pura e bizarra realidade astronômica. Como assim? A resposta está aqui, nos números. Um ano em Vênus, ou seja, o tempo que ele leva para dar uma volta no Sol é de 225 dias da Terra. Razoável, mas um dia venusiano, uma única rotação no seu próprio eixo, leva inacreditáveis 243 dias terrestres. É isso mesmo que você ouviu. O planeta termina sua viagem ao redor do Sol antes mesmo de terminar de girar uma única vez sobre si mesmo. E como se isso já não fosse estranho o suficiente, Vênus gira ao contrário. É o que a gente chama de rotação retrógrada. Enquanto a Terra e quase todos os outros planetas giram no sentido anti-horário, Vênus resolveu fazer diferente, girando no sentido horário. Na prática, isso quer dizer que se você estivesse lá, veria o Sol nascer no oeste e se pôr no leste. É um mundo literalmente de cabeça para baixo. A gente já viu que o tempo lá é maluco. Mas para entender de verdade o quão estranho esse lugar é, vamos fazer uma viagem imaginária. Vamos descer através daquela atmosfera e ver o que nos espera. Primeiro, a gente teria que passar por aquelas nuvens densas e amareladas. Só que elas não são de água, não. São dezenas de quilômetros de puro ácido sulfúrico que corrói tudo. Passando por isso, a pressão começa a aumentar de forma brutal. Chega a ser quase 100 vezes maior que a da Terra. É como estar 1 quilômetro de profundidade no oceano. Esmagaria qualquer coisa em um instante. E se por algum milagre a gente sobrevivesse a tudo isso, ainda teria que encarar o calor. E quando eu digo calor, eu quero dizer um verdadeiro forno. A temperatura média na superfície de Vênus é de 465 graus Celsius. Para você ter uma ideia, isso é mais quente que Mercúrio, que está colado no Sol. É quente o suficiente para derreter chumbo. E por que esse calor todo? Qual é o segredo? Bom, o culpado é a própria atmosfera. Pensa num cobertor, só que um cobertor gigantesco e super denso. Mais de 96% do ar por lá é dióxido de carbono, o gás de efeito estufa mais famoso que existe. Ele simplesmente não deixa o calor do Sol escapar. Fica tudo preso ali, cozinhando o planeta num efeito estufa descontrolado. As poucas naves que conseguiram pousar lá, as sondas Venera da União Soviética, sobreviveram por apenas alguns minutos. Mas foi o suficiente para nos mandar as únicas fotos que temos da superfície. E o que elas mostram? Uma paisagem desoladora, um deserto sem fim, de rochas vulcânicas, tudo sob um céu pesado, opressor, de um tom doentio de amarelo e laranja. Tudo isso nos leva à grande pergunta, né? Por quê? Por que a nossa irmã gêmea seguiu por um caminho tão diferente e se tornou esse mundo bizarro e invertido? A verdade é que os cientistas ainda não têm certeza absoluta, mas existem duas ideias principais. A primeira é a teoria do grande impacto. A ideia é que, lá no início do Sistema Solar, um objeto gigante bateu em Vênus com tanta força que basicamente nocauteou o planeta. Parou a rotação dele e fez ele começar a girar de novo, só que para o lado errado. A outra teoria bota a culpa na própria atmosfera. Ela é tão densa, mas tão densa que ao longo de bilhões de anos, ela pode ter agido como um freio,
diminuindo a velocidade da rotação até pará-la e, eventualmente, revertê-la. Seja qual for o motivo, a história de Vênus é muito mais do que só uma curiosidade do espaço. É uma lição, e talvez até um aviso, que brilha bem ali no nosso céu. No final das contas, Vênus é o planeta dos contrastes. É a deusa do amor que, na verdade, reina sobre o inferno. É a estrela mais brilhante que a gente vê, mas que esconde o mundo mais sombrio que se pode imaginar. É um planeta que tem o nosso tamanho, mas um tempo que é completamente alienígena. E talvez o mais importante, a história de Vênus nos mostra um exemplo assustador do que acontece quando o efeito estufa de um planeta sai totalmente de controle. Então, da próxima vez que você olhar para o céu e vir aquele ponto de luz super brilhante, quase hipnótico, não pense só na beleza. Pense em tudo isso. Pense na rainha trágica do nosso sistema solar. Pense no calor que derrete metal, na chuva de ácido sulfúrico e naquele dia bizarro, interminável que anda para trás debaixo de um céu cor de enxofre. Pense que o nosso vizinho mais próximo é, ao mesmo tempo, um dos mundos mais estranhos e inóspitos que a gente consegue imaginar. Sabe qual é uma das maiores, se não a maior história de exploração que a gente já viveu? É a história de duas máquinas, duas viajantes que se tornaram lendas, as mais distantes que a humanidade já ousou enviar para o desconhecido. Essa é a saga das sondas Voyager. Imagina só, em 1977, foi como se a gente tivesse jogado duas garrafas no oceano. Só que o oceano, nesse caso, era o cosmos inteiro. Elas são tipo relíquias de uma outra época, mas que, acredite, ainda estão vivas, mandando sussurros pra gente de um lugar absurdamente longe. Tá, mas e agora? Onde é que elas estão? Depois de, sei lá, mais de 40 anos viajando sem parar, cada vez mais longe daqui. A resposta, sério, é de cair o queixo. Olha esse número, 24 bilhões de quilômetros da Terra. Isso é tão longe, mas tão longe, que um sinal de rádio delas, viajando na velocidade da luz, demora quase um dia inteiro para chegar aqui. Elas foram para um lugar onde nada feito por nós jamais chegou. Elas saíram de casa de verdade. Ok, vamos entender como isso foi possível. A história toda só começou por causa de uma sorte cósmica, um alinhamento dos planetas que é super, super raro. Acontece tipo uma vez a cada 176 anos. Era a chance de ouro da NASA. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, todos alinhadinhos. Isso significava que uma sonda podia tipo usar a gravidade de um para pegar um impulso para o próximo. Pensa num jogo de sinuca cósmico, onde a tacada tem que ser perfeita. Era a oportunidade de fazer um grande tour pelo sistema solar de uma vez só. E a tecnologia para fazer isso. Cara, é aqui que a coisa fica maluca. O cérebro da Voyager, a mente por trás de tudo isso, tem 69 kilobytes de memória. Sabe que tem mais memória que isso? A chave do seu carro. Pois é, isso só mostra o quão geniais eram os engenheiros daquela época, fazendo tanto com tão pouco. Beleza, mas se não tem sol lá longe, de onde vem a energia? A resposta está aqui, o RTG. Pensa nele como um coração nuclear, um coração de plutônio. Ele não bate, mas ele gera calor conforme o plutônio decai e esse calor vira eletricidade. É essa energia que mantém as Voyagers funcionando por décadas, sozinhas na escuridão. E com esse coração nuclear pulsando, a jornada começou de verdade. E o que elas fizeram? Elas simplesmente viraram nossos livros de ciência de cabeça para baixo. Elas mostraram pra gente um sistema solar que ninguém nem sonhava que existia. E o ritmo foi frenético. Pensa só, de 79 a 89, em 10 aninhos, a gente viu de perto Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Cada parada era uma revolução, uma enxurrada de descobertas que mudava tudo. Chegando em Júpiter, em 79, queixo no chão, a gente descobriu vulcões ativos em Io, uma das luas de Júpiter. A primeira vez que a gente via vulcanismo fora da Terra. E não para por aí. Em outra lua, Europa, encontramos pistas de um oceano de água líquida escondido sob uma crosta de gelo. Imagina o que isso significa para a busca por vida? Depois, em 1981, o encontro com Saturno. E os anéis? A gente achava que eram uns poucos anéis sólidos, né? Errado. A Voyager mostrou que são milhares de anéis fininhos com umas estruturas super complexas, tipo ondas e uns raios que ninguém entendia na época.
Nossa ideia do Senhor dos Anéis mudou para sempre. E é aqui, depois de Saturno, que os caminhos dela se separam. A Voyager 1 usa o empurrão gravitacional de Saturno para basicamente sair do bairro. Ela foi arremessada para fora do plano onde os planetas giram. A missão dela de visitar planetas acabou ali. E a Voyager 2, ela seguiu em frente, sozinha. E essa jornada solitária da Voyager 2 foi histórica. Em 86, ela chegou em Urano e em 89 em Netuno. E até hoje foi a única vez que a gente visitou esses gigantes de gelo. E o que ela encontrou? Urano, um planeta que gira deitado. Netuno com os ventos mais rápidos do sistema solar. E entretanto, a lua de Netuno, geysers de nitrogênio. Cada imagem que chegava era mais estranha e fascinante que a outra. Olha, só a exploração dos planetas já teria sido uma vitória absurda. Mas tinha mais. Tinha uma outra missão. Uma missão mais poética. Uma mensagem que não era pra gente. Era para quem quer que estivesse lá fora. Essa mensagem é o famoso disco de ouro. É basicamente uma cápsula do tempo, uma ideia do grande Carl Sagan. Cada Voyager leva um desses. A ideia é simples, mas profunda. Se um dia, daqui a milhares, talvez milhões de anos, alguma outra civilização encontrar uma dessas sondas, esse disco vai ser a nossa apresentação. Ele vai dizer, oi, a gente existiu. E era assim que a gente é. Tá, mas como é que um ET ia saber como tocar um disco de vinil? A genialidade está na capa. É um manual de instruções cósmico. Tem um mapa que usa pulsares como referência para mostrar de onde a sonda veio e quando ela foi lançada. E use o átomo de hidrogênio, o elemento mais comum do universo, como uma espécie de régua universal para tempo e distância. É o nosso CEP cósmico. E o que tem nesse disco? O que a gente mandou para representar a humanidade toda? Bom, tem 116 imagens da gente e do nosso mundo. Tem sons da Terra, tipo chuva, vento, um bebê chorando. Tem músicas do mundo todo, de Bach a Chuck Berry. E tem saudações em 55 línguas diferentes, incluindo a nossa, em português. Paz e felicidade a todos. É, literalmente, a nossa mixtape pras estrelas. E com o tour pelos planetas feito e a mensagem a bordo, as Voyagers não pararam. Elas seguiram em frente, rumo ao desconhecido. Rumo ao último ato dessa jornada incrível. E aí, em 2012, aconteceu um marco na história da humanidade. A Voyager 1 cruzou a heliopausa. Essa é a fronteira final do nosso sistema, a bolha de proteção que o Sol cria ao redor da gente. Ao atravessar isso, a Voyager 1 se tornou o primeiro objeto que nós construímos a, de fato, chegar no espaço entre as estrelas. Sua irmã, a Voyager 2, fez a mesma coisa em 2018. Mas nada dura para sempre. Elas estão, aos poucos, se despedindo. Aquele coração de plutônio está cada vez mais fraco, a energia está diminuindo. E para economizar o restinho de força que elas têm, os engenheiros aqui na Terra estão um por um desligando os instrumentos. A prioridade é manter a comunicação funcionando o máximo possível, mas em breve elas vão ficar em silêncio. Só que o silêncio delas não é o fim da história. Na verdade, é o começo da missão de verdade. A missão para a qual elas foram, no fundo, construídas. Silenciosas, frias e escuras, elas vão continuar vagando pela galáxia. Por muito, muito tempo. Elas são os nossos fantasmas no cosmos, os nossos monumentos silenciosos, a prova de que, por um breve momento na história do universo, existiu uma espécie curiosa numa pequena rocha azul que olhou para as estrelas e, em vez de sentir medo, sentiu vontade de ir até lá. Elas são a prova de que a gente ousou e que a gente tentou. Elas são o nosso eco viajando pela eternidade. Olá e sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai embarcar numa viagem para um dos lugares mais absurdamente extremos de todo o nosso sistema solar. Um mundo que não apenas existe, mas que parece viver num estado constante de... Exatamente isso. Imagina só, um mundo que é esmagado, esticado, literalmente torturado pelos seus vizinhos gigantes. E como é que ele responde a tudo isso? Ele grita. Grita para o espaço com a fúria de centenas de vulcões em erupção. Beleza, então vamos entender que lugar é esse. Estamos falando de Io, a lua vulcânica de Júpiter. E olha, de longe, ela já é esquisita. Parece uma pizza meio queimada, sabe?
com aquelas manchas amarelas, laranjas, vermelhas, pretas, mas pode esquecer o queijo e o pepperoni. Aquilo ali é enxofre, é lava derretida, é a paisagem de um verdadeiro inferno. E para ter uma ideia do que a gente está falando, olha só essa comparação. É absurda. A gente pensa que a Terra, com nossos vulcões, é um planeta geologicamente ativo, né? Pois bem, perto de Io, a Terra está praticamente dormindo. Io é de longe o corpo mais ativo do Sistema Solar. São mais de 400 vulcões ativos, contra as poucas dezenas que a gente tem por aqui. É um mundo que está literalmente se virando do avesso sem parar. E é aqui que a coisa fica intrigante, porque toda essa atividade vulcânica levanta uma pergunta gigantesca, o verdadeiro quebra-cabeça que vamos tentar resolver aqui. Essa é a grande questão, né? Como é que pode uma lua tão pequena, do tamanho da nossa e tão longe do Sol, gerar tanto, mas tanto calor interno? Pela lógica, ela já deveria ser uma bola de gelo morta. A energia tinha que estar vindo de outro lugar. Pensa na Terra. O nosso calor interno vem em parte da energia que sobrou da sua formação bilhões de anos atrás e também do decaimento de elementos radioativos no seu núcleo. Mas Io, ela é muito pequena para ter guardado esse calor todo. Já deveria ter esfriado há muito tempo. Então, a fonte de energia tinha que ser externa. E a descoberta dessa fonte foi um dos momentos mais uau da exploração espacial. E que história, pessoal! É um daqueles casos de detetive cósmico, um momento de pura genialidade que virou o nosso entendimento do Sistema Solar de cabeça para baixo. Imagina a cena. Estamos em 1979. A engenheira da NASA, Linda Morabito, está lá, analisando as fotos que a sonda Voyager 1 acabou de mandar. E numa delas, bem na bordinha de Io, ela vê uma mancha, um borrão esquisito, meio com cara de guarda-chuva. A primeira reação? Deve ser um defeito na imagem. Ou, quem sabe, será que é outra lua escondida atrás de Io? Mas não. Depois de analisar com cuidado, a ficha caiu. E a revelação foi de cair o queixo. Era a pluma de um vulcão gigantesco em plena erupção, acontecendo naquele exato momento. Isso foi simplesmente revolucionário. Pela primeira vez na história, a humanidade estava vendo um vulcão ativo fora do planeta Terra. De repente, Io deixou de ser só mais uma rocha gelada e virou um mundo vivo, dinâmico, pulsante. E agora, mais do que nunca, a ciência precisava responder aquela pergunta: de onde vinha todo aquele fogo? E a resposta, meus amigos, é de arrepiar. É brutal, mas ao mesmo tempo de uma elegância cósmica. Io está sendo torturada, literalmente, por gravidade. O nome do culpado? Ressonância orbital. Pensa nisso como uma dança. Só que não é uma valsa bonitinha não, hein? É uma dança forçada, perfeitamente sincronizada, onde Io é puxada e espremida num ritmo implacável, sem chance de escapar. É basicamente um cabo de guerra em escala planetária. De um lado, você tem a força gravitacional esmagadora de Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar. Do outro lado, puxando também, estão as luas irmãs Europa e Ganimedes. E quem está no meio sofrendo os puxões violentos dos dois lados? A nossa pobre Io. E essa dança tem uma coreografia precisa, quase matemática. Tudo começa com Io. Para cada 4 voltas que ela dá ao redor de Júpiter, a sua vizinha de fora, a Lua Europa, completa exatamente 2 voltas. O ritmo é perfeito. Enquanto a próxima lua, Ganimedes, dá uma única volta. 4, 2, 1. Essa sincronia perfeita significa que de tempos em tempos, todas elas se alinham. E quando isso acontece, Europa e Ganimedes dão um puxão gravitacional extra em Io, forçando sua órbita a se esticar um pouquinho, deixando de ser um círculo perfeito para virar uma leve elipse. E aí que está o pulo do gato. Essa órbita meio oval é a chave de tudo. Sabe quando você pega um clipe de papel e fica dobrando ele para lá e para cá, sem parar? O que acontece? Ele esquenta, certo? Por causa do atrito interno. Agora, imagina fazer isso com uma lua inteira. A gravidade de Júpiter amassa e estica Io constantemente, e todo esse atrito gera um calor absurdo. Um calor tão intenso que derrete o interior rochoso de Io, criando um oceano de magma sob a sua crosta. Então essa agonia gravitacional não gera só calor, ela esculpe o mundo. Ela cria uma paisagem única e tem consequências que vão muito, mas muito além da própria Lua. E o resultado dessa violência toda?
Uma superfície que parece saída de um pesadelo. É a paisagem mais jovem de todo o sistema solar, porque a lava não para de jorrar, cobrindo tudo, apagando qualquer cratera de impacto. As cores vibrantes, puro enxofre. E tem mais, lagos de lava maiores que muitos países aqui na Terra. E as plumas dos vulcões são lançadas com tanta força que atingem mais de 300 quilômetros de altura no espaço. É simplesmente insano. E se você acha que a história acaba aí, se prepara. A influência de Io não é só gravitacional, é também elétrica. Todo o material que os vulcões cospem para o espaço forma um anel de gás superquente, um plasma, que segue a órbita de Io. E esse material cria um circuito elétrico gigantesco que transfere trilhões de watts de energia direto para Júpiter. Sabe as auroras boreais espetaculares de Júpiter? Pois é, são alimentadas pelo material vulcânico de Io. A pequena lua torturada é literalmente a fonte de energia que acende as luzes do seu planeta-mãe. Então, o que a gente aprende com tudo isso? Primeiro, que luas não são só pedras mortas flutuando por aí. Elas podem ser mundos incrivelmente dinâmicos. Segundo, e talvez o mais importante, aprendemos que não é só o calor do Sol que pode aquecer um mundo. A pura força da gravidade pode fazer isso. E isso muda tudo na busca por vida, porque de repente a zona habitável pode ser muito maior. O inferno de Io nos dá esperança para sua vizinha Europa. Se ela é aquecida pelo mesmo mecanismo, talvez exista um oceano de água líquida debaixo daquele gelo todo. E aqui a gente chega no paradoxo final, o mais poderoso de todos. Io não é um mundo ativo apesar da tortura que sofre. Ela é ativa por causa da tortura. A sua agonia é o seu motor. A sua dor é a fonte da sua vida. É a violência da gravidade que a impede de ser só mais uma bola de gelo esquecida no escuro do espaço. Io é a prova de que os lugares mais inesperados escondem os fenômenos mais fascinantes. E nos deixa pensando, onde mais, nesse cosmos gigantesco, uma força tão violenta pode estar dando origem a uma beleza tão caótica e ao mesmo tempo tão espetacular? Fica aí a reflexão. Obrigado por acompanharem a gente em mais esse Explainer. Olá pessoal e bem-vindos! Hoje a gente encerra a nossa grande viagem pelo Sistema Solar. E a nossa última parada, olha, é no lugar mais distante, mais frio e mais escuro que a gente pode chamar de vizinho. Preparados? Então vamos nessa! Nós estamos indo para o domínio do deus romano do mar, Netuno. Um mundo que a nossa sonda mais rápida, a Voyager 2, demorou mais de uma década para alcançar. É um lugar tão, mas tão longe do Sol que de lá a nossa estrela não passa de um pontinho brilhante no céu. Então a gente pensa, né? Deve ser um mundo quieto, parado, congelado, mas a realidade... Bem, a realidade foi uma surpresa e tanto. Porque naquele mundo frio e escuro, os cientistas descobriram uma coisa que não fazia o menor sentido. Os ventos mais rápidos e violentos de todo o Sistema Solar. Sim, você ouviu direito. 2.100 km por hora. É uma velocidade que a nossa cabeça mal consegue processar. E só para você ter uma ideia do que isso significa, os ventos de Netuno são 5 vezes mais rápidos que o furacão mais forte que já atingiu a Terra. Eles são quase o dobro da velocidade do som. É mais rápido que um caça-jato voando com potência máxima. Netuno basicamente vive no furacão global e eterno. E é aqui que a gente chega no grande mistério. Pensa bem, aqui na Terra, o motor do nosso clima é o Sol. Mas Netuno, ele mal recebe luz solar. Então a pergunta é, de onde vem a energia para criar esses ventos supersônicos? Como é que um planeta tão gelado e escuro pode ter o clima mais violento de todos? Para a gente tentar resolver esse quebra-cabeça, primeiro a gente precisa conhecer melhor o nosso suspeito. Vamos fazer um raio-x desse gigante azul. A primeira coisa que chama a atenção em Netuno, claro, é essa cor espetacular. Um azul profundo, muito mais intenso que o do seu vizinho, Urano. Essa cor vem do gás metano, lá no alto da atmosfera, que filtra a luz vermelha e deixa passar só o azul. Mas a intensidade dessa cor já é uma primeira pista. Tem alguma coisa diferente acontecendo ali dentro. Quando a Voyager 2 passou por lá em 89, ela mostrou um mundo super dinâmico. Tinha a Grande Mancha Escura, uma tempestade gigantesca do tamanho do nosso planeta, que anos depois, sumiu.
E tinha também umas nuvens, como a Scooter, que eram tão rápidas que davam a volta no planeta em só 16 horas. Isso provou que a atmosfera de Netuno é um lugar de mudança constante e radical. Tá, mas por baixo dessas nuvens, o que Netuno realmente é? Ele é um gigante de gelo. E guarda bem essa informação, porque ela é a chave de tudo. A atmosfera é de gás, sim, mas a maior parte do planeta é um manto super denso e quente de água, amônia e metano. Tudo isso é esmagado por uma pressão tão absurda que vira um tipo de fluido esquisito, pastoso, em volta de um pequeno núcleo de rocha. E é desse interior super estranho que vêm as principais teorias para explicar os ventos. Vamos dar uma olhada nos suspeitos que poderiam estar por trás de toda essa fúria. A primeira teoria é que Netuno tem um motor próprio, um calor que vem lá do fundo do seu núcleo. Esse calor é, provavelmente, uma mistura da energia que sobrou da sua formação, lá há 4,5 bilhões de anos, com o calor que ele gera ao se contrair lentamente. Esse motor interno, então, esquenta a atmosfera por baixo, criando as correntes que dão origem aos ventos. E a prova disso aqui é simplesmente impressionante. Netuno joga para o espaço 2,6 vezes mais energia do que ele recebe do Sol. Isso confirma, sem sombras de dúvida, que ele tem uma fonte de calor interna muito poderosa. O motor do clima dele não é o Sol, é o seu próprio coração, quente e ativo. Mas tem outra peça nesse quebra-cabeça. Talvez o problema não seja só o que acelera os ventos, mas também a falta de algo para freá-los. E essa é a segunda teoria, um ambiente com atrito quase zero. A ideia é simples, mas é genial. Pensa só na diferença entre empurrar alguma coisa na areia fofa e numa pista de patinação no gelo. Com o mesmo empurrãozinho, no gelo o objeto vai muito mais longe, muito mais rápido. A atmosfera de Netuno pode ser a pista de gelo mais escorregadia do sistema solar. Sem quase nada para segurar, até um pouco de energia vinda de dentro pode levar os ventos a velocidades inacreditáveis. Então, parece que a gente tem uma boa explicação, né? Calor interno e uma atmosfera escorregadia. Caso encerrado? Bem, a história de Netuno tem uma reviravolta, um personagem totalmente inesperado que bagunça o nosso roteiro. A sua maior lua, Tritão. E a pista principal é essa aqui. Tritão orbita Netuno na contramão. Nenhuma lua grande que nasce junto com seu planeta faz isso. É o tipo de coisa que grita para os astrônomos. É a prova definitiva de que Tritão não é uma filha de Netuno. Ela foi sequestrada. Tritão é um mundo rebelde, provavelmente um objeto parecido com Plutão, que passou perto demais e foi capturado pela gravidade de Netuno num evento de uma violência que a gente nem consegue imaginar. E o mais bizarro, apesar de ser um dos lugares mais frios que a gente conhece, Tritão também é ativo, com geysers de nitrogênio e poeira explodindo da sua superfície. Outro lugar gelado e, contra todas as expectativas, violento. A imagem que se forma é perfeitamente capturada por essa citação. Um rei solitário e tempestuoso, acompanhado por uma rainha capturada, Tritão, que tem seu próprio temperamento violento. Não é só um planeta, é um sistema inteiro. Uma dança de fúria e mistério lá nos confins do sistema solar. Então, depois de tudo isso, qual é o veredito? A verdade é que, apesar de todas as pistas e teorias, o caso dos ventos supersônicos de Netuno continua em aberto. E essa é uma ironia e tanto, né? Netuno foi o primeiro planeta a ser descoberto no papel, com cálculos matemáticos, antes mesmo de alguém conseguir vê-lo num telescópio. E hoje, séculos depois, ele continua desafiando a nossa matemática e a nossa física, com um clima que, pela lógica, não deveria nem existir. E essa talvez seja a maior lição de Netuno. Ele nos ensina que as nossas suposições mais básicas sobre o universo podem estar completamente erradas. Um lugar frio pode ser violento. Um lugar escuro pode ser incrivelmente dinâmico. Ele não nos recebe com o silêncio congelado que a gente esperava, mas sim com um rugido supersônico. E isso nos deixa com uma última pergunta, que ecoa na imensidão. Netuno é o guardião dessa fronteira escura, um lembrete constante da nossa ignorância e da capacidade infinita do universo de nos surpreender. Que outras verdades impossíveis como essa estão lá fora, só esperando para serem descobertas. Obrigado por embarcar com a gente neste explainer. Sabe aquela cena clássica de ficção científica?
A nave espacial, tipo a Millennium Falcon, costurando no meio de um monte de pedras gigantes, fugindo do perigo? Pois é. Essa imagem de um cinturão de asteroides caótico e imortal virou quase um sinônimo de aventura espacial. E, para resumir essa ideia, ninguém melhor que o nosso droide de protocolo favorito, o C-3PO. É exatamente essa sensação que os filmes passam. Um lugar quase impossível de atravessar, um verdadeiro inferno de rochas. Bom, agora você pode pegar essa imagem toda e jogar fora. Porque a realidade do nosso cinturão de asteroides aqui no Sistema Solar não tem absolutamente nada a ver com isso. A verdade é que ele é um deserto. Um lugar de um vazio quase total. Então, qual a chance de verdade de uma nave bater em alguma coisa lá? Não é 3,720 para 1. É menos de 1 em 1 bilhão. Isso mesmo, 1 bilhão. É muito mais fácil você ganhar na loteria do que uma de nossas sondas acertar um asteroide sem querer. E sabe por quê? Porque a distância média entre um asteroide e outro é de mais de 1 milhão de quilômetros. Para você ter uma ideia, isso é quase 3 vezes a distância da Terra até a Lua. Se você estivesse parado em cima de um asteroide, você não veria outras rochas por toda a parte. Você olharia em volta e veria escuridão. O seu vizinho mais próximo seria, com sorte, um pontinho de luz bem fraco. E a gente não está só teorizando, a gente sabe disso na prática. Pensa só em todas as nossas sondas que já foram para o Sistema Solar e exterior. As Pioneer, as Voyager, a Galileu, a New Horizons. Todas elas passaram direto pelo cinturão. E o mais incrível, nenhuma precisou fazer uma manobrinha sequer para desviar de nada. Foram em linha reta, numa boa. E agora vem o segundo choque de realidade, a massa. Se você pudesse pegar cada pedrinha, cada rocha, cada asteroide do cinturão e juntar tudo numa bola só, essa bola teria só 4% da massa da nossa Lua. É isso mesmo. A nossa Lua é 25 vezes mais massiva que o cinturão de asteroides inteiro. Então, por que ele é assim, tão vazio? A história do cinturão, na verdade, é a história de um crime. É a cena de um assassinato cósmico. A história de um planeta que foi impedido de nascer. E o suspeito principal é um vizinho gigante e bem malvado. A grande pergunta é essa. Por que a gente tem esse anel de detritos aí entre Marte e Júpiter, em vez de mais um planeta? A resposta? O grande culpado dessa história toda é ele mesmo, o planeta Júpiter. Olha só o que aconteceu. Lá no comecinho do Sistema Solar, uns 4,6 bilhões de anos atrás, os blocos de construção dos planetas, os planetesimais, começaram a se juntar ali. O problema é que Júpiter, com aquela gravidade monstruosa, começou a bagunçar o coreto. Ele acelerou esses corpos a velocidades absurdas. Então, em vez de se juntarem suavemente, eles começaram a bater uns nos outros com uma violência tremenda, se quebrando em 1000 pedaços. E para piorar, a gravidade de Júpiter funcionou como um estilingue cósmico, que arremessou 99,9% de toda a massa que estava ali para bem longe, para fora do Sistema Solar. E a descoberta desse planeta que não existe é uma história de detetive por si só, sabia? Uma verdadeira caçada astronômica para um mundo que deveria estar lá, mas não está. Tudo começou no século XVIII com uma fórmula matemática bem curiosa. A lei de Titius-Bode conseguia prever a distância dos planetas em relação ao Sol com uma precisão incrível. Só que a fórmula apontava que devia ter um planeta bem ali, na lacuna entre Marte e Júpiter. Intrigados, um grupo de astrônomos se auto-intitulou a Polícia Celestial e começou a literalmente patrulhar o céu em busca desse planeta perdido. E não é que eles acharam. Em 1801, Giuseppe Piazzi encontrou Ceres exatamente onde a lei dizia que ele estaria. Festa! Encontraram um planeta perdido! Só que a alegria durou pouco. Logo depois, acharam outro objeto, Pallas. E depois Juno. E depois Vesta. Aí a ficha caiu. Não era um planeta, era um cinturão com um monte de corpos menores. Então vamos dar uma olhada nos tesouros que sobraram desse planeta que nunca existiu. Porque eles não são só pedras flutuando no espaço, são alguns dos objetos mais fascinantes que a gente conhece. O chefão do cinturão é Ceres. Ele é tão grande que a própria gravidade o deixou redondinho. E por isso ele foi promovido à categoria de planeta anão, igual Plutão. E o mais legal é que se acredita que 25% da massa dele seja gelo de água.
A sonda Dawn, que visitou Ceres, viu uns pontos brilhantes de sal na superfície, o que é um sinal fortíssimo de que pode existir um oceano de água líquida logo abaixo da crosta. Um oásis no meio dos asteroides. Depois tem Vesta. Vesta é um sobrevivente. É basicamente um planeta bebê que foi fossilizado no tempo. Ele é uma janela para o passado, porque ele se formou direitinho com núcleo de metal, manto e crosta, igualzinho à Terra. É um protoplaneta perfeitamente preservado para a gente estudar. E isso nos leva ao misterioso Psique. Enquanto quase todos os asteroides são feitos de rocha ou gelo, Psique é quase puro metal. A teoria, que é incrível, é que ele seja o coração, o núcleo exposto de um protoplaneta que teve suas camadas de rocha arrancadas por colisões no passado. A NASA está indo para lá com uma missão. E visitar Psique vai ser como fazer uma viagem ao centro da Terra, mas sem precisar cavar 1 centímetro. Então isso muda totalmente a nossa perspectiva. O cinturão de asteroides não é um campo de destroços perigoso e sem graça. Ele é algo muito mais profundo e interessante. Ele é um museu arqueológico do nosso sistema solar. As rochas de lá são cápsulas do tempo, os tijolos originais dos planetas, que estão lá, intactos há 4,6 bilhões de anos. E esse museu incrível não guarda só as chaves do nosso passado. Ele pode ser fundamental para o nosso futuro. Uma fonte de recursos que vai permitir que a humanidade finalmente se espalhe pelo espaço. Claro, os asteroides têm metais valiosos, como platina e ouro, que são super raros aqui na Terra. Mas o verdadeiro tesouro deles, o recurso mais importante de todos, é a água. Com água, você tem vida, você tem oxigênio para respirar, e o mais importante, você tem combustível para foguete. Pensa dessa forma: a água é o novo petróleo do espaço. E se a água é o petróleo, o cinturão de asteroides é o nosso grande posto de gasolina cósmico. Um lugar onde as naves a caminho de Marte e além podem parar para reabastecer, tornando a exploração espacial muito mais barata e sustentável. Então, da próxima vez que você estiver vendo um filme e aparecer aquela perseguição maluca num campo de asteroides, lembre-se que a realidade é muito mais fascinante. O cinturão de asteroides não é uma barreira. Muito pelo contrário, ele é um convite. Um convite para a gente explorar o nosso passado e construir o nosso futuro. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. O cemitério silencioso de um mundo que nunca conseguiu nascer e, ao mesmo tempo, o berçário de todas as possibilidades para o futuro da humanidade no cosmos. A questão que fica é: será que a gente está pronto para aceitar esse convite?